Iniciando mais uma aula, hoje vamos falar sobre o painel macro. O painel macro, ele é uma ferramenta que eu disponibilizo para os meus alunos, bem completa, com bastante informação relevante do dólar. Tudo que está nele é informação que vai nos ajudar e nos auxiliar nas operações no mercado de dólar futuro. Eu vou começar de cima para baixo, da esquerda para a direita, e apresentar cada ferramenta do painel macro. Aqui, nessa região, aqui tem o dólar em um gráfico de linha e aparece também as travas institucionais. Cada círculo azul desse, cada bola azul é uma trava. É uma trava passada no mercado de opções. Essas travas, elas são hedge de institucional, que pode ser por N motivos, né? Os motivos mais comuns são entrada a mercado no dólar futuro e redeando com opção para travar o preço. Por exemplo, quando um player precisa fazer um lote muito grande e ele vai entrar no mercado, ele vai raspar o book e o médio dele não vai ficar na posição de entrada, ele vai ficar entre a posição de entrada e a posição até onde ele raspou, né? Então eles usam uma trava de hedge para calcular, né, o ponto máximo e a mínima, por conta da profundidade do book, até onde ele vai raspar e ele protege aquele médio. Então isso aí é uma forma como a gente consegue saber quando um player vai entrar no mercado. E também ele pode estar travando o preço, literalmente mesmo, travando o preço. Então, quando a trava de hedge é muito grande e o dólar não consegue romper, com certeza ele está travando o preço e levando até o delta hedge de cima, tá? Ou de baixo, dependendo da posição. Nesse exemplo aqui, eles travaram o preço nesse fundo de mercado ali e o dólar simplesmente subiu, tá? Eles usaram uma trava de hedge, esse círculo o terceiro círculo, o grande, tá? O maior deles aí, ele travou o preço e o preço não ficou abaixo, tá? Então, essa aí foi um exemplo. Aí também tem o antigo VTC, tá? Então tem a taxa de volatilidade de câmbio e os seus deltas. E é uma forma de observarmos o mercado e identificar se passaram travas ou não. A última trava fica sempre nessa região aqui, ó, onde é, aqui é o delta hedge, aqui é o strike, aqui o valor do hedge, a data, e nessa região aqui, ó, quantos lotes de mini ou de cheio, porque ele pode entrar ou no mini ou no cheio, né? Aqui nessa região tá o meio da trava, delta head superior, delta head inferior, que também está aqui e aqui. Então essas são as travas. Aqui está sempre a última trava que saiu. Então a partir do momento que o mercado vai andando, ele vai atualizando e aparecendo a última aqui. Vamos dar continuidade. Agora vamos para a parte de baixo, que é a parte de correlações. Essa parte aqui. Vou pegar aqui que mostra os DIs. Tá bom. Então aqui nesse gráfico nós temos os DIs, tá? A curva de juros. Então quando ela está para baixo, tá? Isso aqui é uma média de todos esses DIs aqui, ó. Os DIs estão aqui. E essa média aqui, ó, é o gráfico que vai ser plotado, tá? Então ele mostra uma média da ponta curta até a ponta longa e mostra no gráfico o que está acontecendo com os DIs, tá? Na região, continuando aqui, nessa região aqui, nós temos o gráfico de moedas. O gráfico de moedas é uma média dessas moedas aqui, desconsiderando o peso, tá? Então ele tem o DXY e desconsidera também o BR aqui. Então ele tem a relevância de cada moeda que forma o DXY e o DXY é plotado aqui, ou seja, moedas é o DXY em um gráfico. E embaixo aqui nós temos, nessa região aqui, as bolsas, tá? Aqui é a média de bolsa brasileira com bolsa americana. Então eu tiro uma média, tá? Nessa região aqui, ó. Mais especificamente nesse quadradinho. Eu tiro uma média dessas duas aqui, que é
o nosso índice e o S&P 500 e ploto no gráfico, tá? Como que as bolsas estão se comportando. Com isso, eu tenho uma análise macroeconômica muito forte. Tá? Tudo isso aqui nos dá um direcional. Tá? Então, temos correlações positivas de DI, correlações positivas de moedas e correlações negativas de bolsa. Então, tudo isso aqui nos dá um direcional. Tá? Então, isso faz parte do painel macro. Então, aqui eu já expliquei essa primeira parte, essa e essa daqui. Vamos aqui para cima. Aqui nós temos o saldo do dólar cheio e o do dólar mini. Isso no dia, tá? Então, nesse dia aqui, o dólar cheio estava com saldo negativo de 3.060 contratos e o dólar mini com um saldo positivo de 22.985 contratos. Tá? Aqui nessa região mostramos o principal dado do dia, tá? Do calendário econômico, que é esse aqui. Tá? O calendário econômico ele lista os principais horários e os dados e seus respectivos horários, para a gente ter uma leitura do calendário e ficar atento a cada horário. Os principais aparecem aqui. E mensagens importantes também, por exemplo, como pré-rolagem, rolagem, o payroll, eles sempre aparecem aqui. Tá? Aqui nessa região aqui, é um box que mostra o D-1 e o hoje, mostra ali a amplitude que ele trabalhou, mostra o volume negociado, né, em bilhões, mostra a frequência padrão e também mostra outras informações para operacional, de scalp, frequência de 5 minutos e o balanço, tá, do mini. Aqui nessa região aqui, ó, é uma região de cálculos de PETAX e também de volatilidade. E aqui é o resultado desses cálculos. Nesta região aqui, mostra o indicativo de cada estudo. Então, na macroeconomia, o dólar está para baixo. Na volatilidade do dia, ó, ele está a volta aqui, não é? A volta nessa linha aqui. Nesse momento, ele está para cima. Tá? A macroeconomia, que é o conjunto desses três aqui, está dando dólar para baixo. A trava, que é essa aqui, tá dando dólar para baixo. Então, ele une os estudos e mostra de forma resumida. Além desses estudos aqui, tem o fluxo, tá? Tem o fluxo. E também tem esse aqui, que é muito importante, essas correlações. Vou falar só desse aqui agora. Correlações. As correlações, elas estão aqui, neste box. Tá? Ela mostra as correlações de bolsas, moedas e DIs, junto com uma análise de fluxo. Tá? Então, nesse momento aqui, o dólar está muito vendedor. Por quê? Está dando moedas para baixo, bolsas está no 0 a 0, DIs no 0 a 0, porém, as agressões estão muito fortes, ou seja, moedas para baixo e agressões fortes. Aqui ele está dando uma possível venda neste momento aqui, tá? Continuando, aqui nós temos as cotações das principais bolsas e países. Aqui temos cotações de commodities. Aqui são as commodities metálicas e aqui as commodities agrícolas, que influenciam muito a nossa bolsa. Aqui nós temos o gráfico de 5 minutos do dólar, junto com uma análise de assimetria e volatilidade com bandas de volatilidade. Tá? Então as linhas cinza clarinha são bandas de volatilidade, a azul com roxo são análise de assimetria. E também aqui nós dividimos o dólar nas janelas operacionais, que são a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que são as janelas da PETAX, tá? Então aqui a abertura, primeira prévia, segunda, terceira. Aqui nós temos a janela do ajuste. E aqui, por último, a janela do fechamento. Tá? Então o dólar é dividido nessas janelas operacionais aqui, cada uma tem uma forma correta de se operar e o dólar se comporta de uma forma diferente em cada uma delas. Aqui nós conseguimos ver todas. Neste ponto aqui, é apenas um resultado do meu robô de operações, tá? Então vocês podem desconsiderar essas informações que estão aqui, é apenas o resultado, tá? Do meu robozinho. Ignorem. Aqui nós temos o cálculo do dia, que vem daqui, tá? Todas as posições calculadas para o dólar, elas vêm para cá e vai plotando esse gráfico em conjunto com esses médios aqui, ó, que são os médios principais do dólar, são os médios do contrato. Aqui, abaixo dos pontos de cálculo, vamos falar aqui dos médios do contrato.
Aqui é o seguinte, isso aqui é a coisa mais importante do dólar. Eu vou repetir. Esse caixotinho colorido mostra as informações mais importantes do dólar, eu enfatizo. Tudo que o dólar precisa fazer depende desses números aqui, tá? Desconsidere apenas esse aqui, ó. Esse que vocês podem considerar. PTAX do contrato, ajuste do contrato, VWAP do contrato. Esses médios precisam se alinhar, tá? Do contrato, tá? Isso não é do dia, não. Então aqui nós temos o que dita o jogo, tá? Aqui embaixo eu tenho uma ferramenta que me permite analisar assimetrias em dias diferentes, tá? Então essa ferramenta que geralmente já vai ficar zerada, eu só utilizo ela quando eu estiver analisando assimetrias de outros dias que não são os que nós operamos. Então, por exemplo, se eu quiser uma simetria de D-15, eu simplesmente seleciono a data e coloco ali, sei lá, D-4, D-50 e por aí vai. Aqui eu tenho a minha análise de opções. A análise de opções, ela analisa o dólar com base nos negócios em opções. Então, dependendo de como está indo os negócios nas opções, eles vão montando travas e eu analiso essas travas e vejo para qual direção os institucionais imaginam o dólar. Por quê? Se o institucional está defendendo o dólar de uma alta, ele imagina que o dólar vai subir. Se ele faz uma defesa para baixa, ele está imaginando que o dólar vai descer nesse contrato. Então, com essas negociações em opções, eu consigo estimar a direção do dólar para o contrato, ou seja, para uma leitura de swing trade, uma leitura mais macro, de alguns dias para frente. Essa região aqui, ó, é a região de alvos e assimetria. Tá? Aqui ele mostra as assimetrias. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui ele mostra as assimetrias. Nesse momento está fechado, não tem assimetria. E aqui, ó, ele mostra o alvo. Tá? E aqui é simplesmente para a gente saber se é compra ou se é venda, ou se é neutro. Nessa região de baixo é o estudo para cada janela operacional. Esse estudo ele pode ser feito manual por mim, que eu faço no pré-mercado, e também ele é feito de forma automática nas próximas janelas. Então ele analisa todo o contexto, tudo que está no painel macro, tá? Tudo que está acontecendo no painel macro, e gera para mim um estudo do que pode acontecer nesta janela operacional que está aqui. Tá? Então esse estudo aqui no caso era para esta janela aqui. Ó. E a cada janela ele faz um estudo diferente, atualiza a cada 5 minutos. Por isso que é importante estar sempre olhando o painel macro. Aqui embaixo eu tenho um gráfico das prévias de PTAX, máximas mínimas, VWAP, PTAX e ajuste dos dias anteriores, na semana. Então eu tenho uma visão ali de 5 dias de todos esses dados que eu falei. Tá? Então dá para você visualizar as prévias, o movimento que ela fez, o movimento das VWAP, o movimento do ajuste, os pontos de máxima mínima, quando ela abriu e quando ela fechou. Tá? Então aqui tem essa leitura. E aqui temos uma leitura de volatilidade. Uma leitura de volatilidade. Aqui é a vol. E aqui é o limite de vol para a gente configurar o nosso indicador de volatilidade, aquele que fica no gráfico de 3R. Então, esse é uma explicação detalhada de cada ferramenta do painel macro. Tá? Faltou essa daqui, né? Esta é os principais pontos do dólar e mostra para mim se o dólar ficar para cima disso, ele está comprado, se ficar abaixo disso, ele está vendido. Então, acima desse ponto, ele está comprado, e abaixo desse ponto ele está vendido. Essa é a amplitude das prévias PTAX. E aqui os principais pontos do dólar. Esse foi uma explicação bem detalhada das ferramentas do painel macro. E agora é só analisar o painel e utilizar ele em suas operações. Essa aula fica por aqui.